Boa noite a todos. Eu cumprimento o nosso querido anfitrião, o professor Elias Marques, que dirige esse evento pela Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo. Fiquei muito honrado em ter sido convidado pela OAB São Paulo para participar deste evento. Quero cumprimentar também os colegas que vão fazer exposições em seguida, os professores Maria Lúcia Lins Conceição, Hermes Zanetti Júnior, o Sérgio Cruz Arenhardt, que não sei se ele já entrou, mas enfim, já estou cumprimentando o Sérgio, e a professora Tereza Rudalvin, todos eminentes colegas, amigos, processualistas, todos de escola, que têm posicionamento sobre esse tema já bastante conhecido, de modo que nós vamos dar a conhecer agora aos nossos ouvintes e espectadores que estão vendo pelo YouTube, eu não sei qual é a outra mídia que estão tendo acesso a ela, mas todos então conhecerão as opiniões das pessoas que estão aqui. Eu, em primeiro lugar, eu quero fazer um apanhado do que está acontecendo nessa matéria. Nós tivemos, no ano de 1994, uma medida provisória que alterou o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347, de 24 de julho de 1985. Então, essa lei tinha uma redação originária de que a coisa julgada na ação coletiva tinha eficácia erga omnes, e, desde que fosse procedente o pedido, esse era o teor aproximado do artigo 16. A medida provisória alterou esse artigo para ele ficar constando que a coisa julgada é erga omnes, mas limitada ao território do juiz que emitiu a sentença. Esse foi o adendo feito pela medida provisória, que acabou se convertendo em lei. Então, virou a Lei 9494 de 1997. Então, esta lei, portanto, é uma lei federal que altera outra lei federal, que é a Lei da Ação Civil Pública, para limitar o alcance territorial da coisa julgada coletiva proferida nas ações civis públicas de natureza difusa e coletiva estrito sensu, né? Porque as individuais homogêneas, a coisa julgada não é regulada pelo artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, nunca foi, e sim pelo artigo 103 do Código do Consumidor. O que acabou acontecendo para que essa medida provisória se convertesse em lei? Alterasse esse artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. A Lei da Ação Civil Pública ela foi promulgada em 1985. Em 1990, sobreveio o Código do Consumidor. Então, todos conhecem a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Então, em 90, o Código do Consumidor, no artigo 103, diz: a coisa julgada nas ações coletivas terá o seguinte regime jurídico, 2 pontos. Esse é o artigo 103 do Código do Consumidor. Existem 3 incisos. Inciso 1, que trata da ação da coisa julgada quando se tratar de discussão na ação coletiva de direitos difusos. Trata da coisa julgada quando se tratar de ações que versem sobre direitos coletivos. E o inciso 3º do 103 do Código do Consumidor trata da coisa julgada quando se tratar de direitos individuais homogêneos. O que acabou acontecendo? A coisa julgada foi, portanto, na ação coletiva, tratada de maneira ampla e totalmente. O Código, a Lei da Ação Civil Pública só regulava a coisa julgada nas ações que versassem sobre direitos difusos e coletivos. 2 dos 3 direitos transindividuais: difusos, coletivos e individuais homogêneos. Leis da Ação Civil Pública tratava de 2 deles, coletivos e difusos. Vem o Código do Consumidor em 90, 5 anos depois, e trata dos 3 direitos meta-individuais: difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, neste momento da aprovação do Código do Consumidor, incide, no meu modo de ver, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que diz o seguinte: quando uma lei sobrevém a outra e regula completamente determinada matéria, não é? A lei anterior fica tacitamente revogada. Então, nós estamos no campo da revogação tácita. Então, vem o Código do Consumidor e trata da coisa julgada integralmente na ação coletiva. Os 3 direitos meta-individuais. Então, pelo artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução, revogou o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Ele ficou revogado, não existia mais. A partir de 90, ele passou a não existir. Então, o que acontece em 94, quando vem a medida provisória? Ela altera um artigo inexistente, não existia esse artigo 16, mas já estava revogado tacitamente, conforme a incidência da Lei de Introdução. Então, ela revoga. Na verdade, ela tinha que fazer um novo artigo. Então, foi digamos assim, uma legislação absolutamente capenga, não é, por conta de não ter revigorado o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Ele altera a redação, mas não inclui o artigo dentro do sistema legal brasileiro. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Aí houve o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, com a redação que lhe deu a Lei 9494 de 97, que foi a ADIM número 1576. O relator foi o ministro Marco Aurélio. E essa ADIM, ela não resolveu realmente o mérito, né, da discussão, porque houve um aspecto formal da ADIM e o Supremo, então, não chegou a se pronunciar em controle abstrato, não é, da constitucionalidade da Lei 9494/97. O Supremo não chegou a se pronunciar no controle abstrato. A ação perdeu o objeto, foi extinta e não se falou mais nisso. Então, não houve, por parte do Supremo, um controle abstrato da constitucionalidade da Lei 9494/97. Daí se seguiram muitos julgados, houve muita discussão na doutrina sobre constitucionalidade, inconstitucionalidade da lei e assim por diante, e o Supremo se pronunciou em algumas circunstâncias, como, por exemplo, no recurso extraordinário 612.043 do Paraná, onde se reconheceu a repercussão geral dessa matéria e a constitucionalidade do artigo 2º-A da Lei 9494 de 97, que trata exatamente do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. O STJ se pronunciou em várias oportunidades, ora aplicando o artigo 16, limitando territorialmente a coisa julgada, não é, proferida em ação coletiva, ao território do juiz que emitiu a sentença, e ora se pronunciando pela inconstitucionalidade desta medida. Essa lei, então, seria inconstitucional ao ver do STJ, porque, enfim, limitava a coisa julgada quando não deveria limitar, e assim por diante. O último julgamento do qual temos notícia é do STJ, da Corte Especial, os embargos de declaração no recurso especial número 1.243.887 do Paraná. O relator foi o ministro Luiz Felipe Salomão. Então, tanto no recurso especial, que foi julgado em 2011, quanto nos embargos de declaração julgados em 2016, o STJ resolveu por unanimidade que a lei era inconstitucional e não aplicou. Disse que não tinha limite territorial para a coisa julgada. Essa decisão foi da Corte Especial. Portanto, aqui, a Corte Especial deixou de aplicar uma lei vigente no Brasil, a vigência aqui discutível, mas vamos admitir que, para argumentar apenas, essa lei seja vigente, o STJ entendeu de não aplicar essa lei. O fez pela Corte Especial, que é o órgão especial, é o plenário, digamos assim, do STJ. Então, se observou aqui o artigo 97 da Constituição, que diz que quando um tribunal quiser pronunciar-se sobre constitucionalidade de lei, para ele declarar a inconstitucionalidade de uma lei, em concreto, na situação concreta, porque
controle abstrato é só no Supremo, mas para o STJ se pronunciar em controle, o STJ em qualquer tribunal, se pronunciar em controle concreto para deixar de aplicar a lei por entendê-la inconstitucional, naquele caso, então, ela não vai ser aplicada, é preciso que seja essa decisão provenha do plenário do tribunal, é a reserva de plenário, artigo 97 da Constituição, que também tem uma repercussão na súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, que trata também da reserva de plenário. O STJ obedeceu porque foi julgado o tema pela Corte Especial, que é o órgão máximo plenário daquele tribunal. Houve, então, interposição de recurso extraordinário contra a decisão do STJ. Esse recurso extraordinário, o número dele é 1.101.937, né? O relator é o ministro Alexandre de Moraes, e esse recurso extraordinário estava na pauta de julgamento para o dia 16 de dezembro de 2020 e foi retirado de pauta. Então, nós temos, portanto, um caso sub júdice no Supremo Tribunal Federal sobre este tema, né? O que está em jogo lá no Supremo? São 2 recursos extraordinários que receberam esse mesmo número, um interposto numa situação do Paraná, outro numa causa de São Paulo, né? Caixa Econômica Federal é um, Banco Itaú é outro, são os recorrentes, um recurso extraordinário, que teve idas e vindas várias vezes, não é? O ministro relator, num primeiro momento, ele deu provimento aos recursos extraordinários, entendendo que teria havido ofensa ao 97 da Constituição, reserva de plenário, que era um dos fundamentos do recurso extraordinário. Não é? Aí houve uma interposição de um agravo interno do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O IDEC entra com esse agravo interno, dizendo, olha, houve reserva de plenário, porque a Corte Especial do STJ foi que pronunciou, não foi uma turma, nem a sessão de direito público ou direito privado do STJ, foi o plenário, foi a Corte Especial. O ministro volta atrás, né? Mas aí ele diz o seguinte, tá bom, eu volto atrás, eu dou provimento a este agravo do IDEC e dou provimento a esse agravo e coloco o recurso extraordinário no plenário virtual. E aí houve um segundo agravo do IDEC, né, nessa matéria, e aí o ministro tira de pauta. Ele achou melhor colocar essa matéria para o plenário e não ficar nessas discussões de decisão monocrática, embargo de declaração, agravo interno, etc. Então, vamos colocar no plenário direto. Colocou no plenário virtual, mas aí retirou de pauta, o recurso estava pautado para o 16 de 12 de 2020, foi retirado de pauta. Então, esse é o caso de uma situação concreta que está acontecendo no STF. Nesses recursos extraordinários, né, o 1.101.937, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu um parecer no dia 5 de maio de 2020. Portanto, existe um parecer da PGR, Procuradoria-Geral da República, assinado pelo próprio Procurador-Geral, no sentido do desprovimento desses recursos para se declarar a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. A Procuradoria-Geral da República diz que a inconstitucionalidade ela ocorre por limitar indevidamente a ação civil pública e a coisa julgada como garantias constitucionais, e implicam também obstáculo ao acesso à justiça, né, e ao tratamento, e dá tratamento anti-isonômico aos jurisdicionados. Então, esse que foi o teor do parecer do Procurador-Geral da República, que propõe, portanto, uma outra tese, não aquela tese da constitucionalidade do artigo 16, mas o Procurador-Geral da República propõe uma tese da inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Então, esse é digamos, um apanhado do que está acontecendo agora, do que vem pela frente, né? Por isso que é interessante esse debate nosso aqui, na noite de hoje, porque está sub júdice no Supremo Tribunal Federal essa matéria.
Então, nós vimos durante muitos anos, desde 97 até agora, né, decisões dos tribunais em vários sentidos, em todos os sentidos. Constitucionalidade, inconstitucionalidade, inconstitucionalidade mais ou menos. Então, tivemos várias discussões e decisões de tribunais, inclusive no STJ, né? O STJ, ora, aplicava o artigo 16, ora não aplicava o artigo 16, então o jurisdicionado fica meio perdido. Bom, o que eu faço? O STJ pensa A ou pensa B? Ele também não sabia, né? Até que o STJ deu uma última decisão, última não vou dizer, mais recente, né, vamos dizer assim, dizendo que não era para aplicar o artigo 16, que não fazia sentido, etc. Então, esse é digamos, o apanhado jurisprudencial desse tema que ainda está sob julgamento. E lá no Supremo se afirma que houve uma ofensa ao tema 499 que foi afirmado no recurso extraordinário 612.043, e atualmente também se afirma que houve uma repercussão geral e trazida ao plenário por meio do tema 1075. Esse é o tema que está, então, em julgamento, o número do tema no STF, né, sobre o recurso extraordinário 101.937. O que eu penso disso? Eu sei quais são as opiniões da Maria Lúcia e professora Tereza, que já escreveram a respeito, juntas, inclusive, artigos sobre esse tema. O Hermes também já se pronunciou. O Sérgio Arenhardt, com o Marinoni, também já se pronunciaram sobre esse tema. Então, todos já têm a sua ideia formada aqui, de modo que não é, digamos assim, novidade para ninguém as nossas opiniões aqui, das pessoas que participam desse painel, né? Então, no meu modo de ver, eu acho que está havendo uma grande confusão, como sempre está havendo uma grande confusão, entre os regimes jurídicos do que nós estamos discutindo. O que nós estamos discutindo aqui, na verdade? Então, eu acho que, às vezes, há um direcionamento falacioso, né? E para um determinado lado, e que não é verdadeiro, né? Para fazer com que haja uma distração do tema principal que nós deveríamos estar tratando e não estamos, né? Então, tanto é um argumento sofístico, como também é um argumento, digamos assim, não dogmático do ponto de vista do direito processual, porque ele não corresponde à realidade dos fatos. Vamos traduzir em miúdos para o nosso ouvinte, nosso telespectador. Não para os iniciados que estão aqui, que já sabem sobre isso que eu vou falar. Mas, olha, estão trazendo a discussão para o campo da competência e da jurisdição. Alhos com bugalhos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o Pilatos no credo. Por isso que nós estamos discutindo coisas indiscutíveis. Ninguém discute sobre jurisdição e competência a respeito, desculpe, a respeito da incidência do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Competência e jurisdição nada tem a ver com o tema. O tema é limites subjetivos da coisa julgada. Esse é o tema. Quem está atingido pela coisa julgada? Tem nada a ver com... Eu vi aqui alguns recursos, alguns argumentos. Não, porque o Supremo é o único que tem jurisdição no Brasil. Quem falou? STJ também não tem? O TST não tem? STM não tem? O TSE não tem? E o juiz da Vara Regional da Lapa, da capital de São Paulo, ele não tem jurisdição no território nacional? Ele pode julgar causas de Manaus? Lógico que não. Ele tem jurisdição na comarca, no distrito dele, lá, é ali que é a jurisdição, a competência dele está ali. Mas jurisdição ele tem no planeta Terra. Qualquer juiz tem jurisdição no planeta Terra, porque se ele decide, um juiz americano decide, ele não tem jurisdição no Brasil? Não, ele não tem competência no Brasil, né? Agora, jurisdição para que tenha eficácia no Brasil, o juiz americano tem. Ele dá uma decisão, a parte interessada pega essa decisão, vem aqui no STJ, entra com uma ação chamada homologação de sentença estrangeira. O STJ homologa, então a sentença do juiz americano existe, é válida e é eficaz no Brasil por conta da procedência de uma ação de homologação de sentença estrangeira
que hoje é da competência do STJ, já foi do STF. Né? E a mesma coisa o juiz brasileiro, o juiz da Lapa, da Regional da Lapa de São Paulo, dá uma decisão que pode ter eficácia no Japão, na Alemanha. A pessoa pega a sentença brasileira, leva no país estrangeiro, homologa, segundo as regras locais, no Supremo Tribunal Federal, tribunal equivalente, e a sentença brasileira passa a ter eficácia no Japão, nos Estados Unidos, etc. Esse juízo de delibação, a gente não tem internamente, não existe isso. Então, se o juiz da Lapa dá uma sentença, está divorciado. Eu estou divorciado. Quer dizer, mas eu mudei para Manaus, então em Manaus não vale a sentença do juiz da Lapa, porque o território dele é Lapa. Então não interessa se ele tem território na Lapa. Interessa que o atingido pela sentença fui eu. Então, se eu me mudo para Manaus ou para Madrid, a sentença também me atingiu, atingiu a pessoa. Não é o território do juiz que vai determinar o alcance da coisa julgada. Né? Então, esse equívoco que se está cometendo é falácia e sofisma ao mesmo tempo, se é que isso seja possível em filosofia. Mas são as duas coisas, porque é uma discussão estéril, não é essa a discussão. Não é competência do Supremo, não é competência do juiz que deu sentença. Isso não tem nada a ver com a história. A história é quem é atingido pela sentença. E quem for atingido, no planeta Terra estará atingido por essa sentença. Porque alguém interessado pode acompanhá-lo onde ele estiver se atingido e pedir a homologação da sentença em qualquer lugar, né, do planeta Terra. Então, eu acho engraçado o pessoal ficar discutindo competência, que o juiz da vara então decidiu. Como é que um juiz do interior de Roraima pode dar uma decisão que atinja uma empresa em São Paulo, por exemplo? Esses argumentos não têm pé nem cabeça, com o devido respeito. Com o devido respeito. Não é? É justamente o juiz pequenininho que dá uma sentença que pode ter atingido uma quantidade de pessoas que estejam naquela relação jurídica submetida a ele na hora dele proferir essa sentença. Eu me recordo de várias questões americanas, como, por exemplo, teve uma questão que envolveu discussão sobre acionista, uma grande empresa brasileira, não vou tocar no assunto, porque tem arbitragem, mas quem decidiu foi um tribunal arbitral de um condadozinho lá de Miami-Dade, é um condado pequenininho da Flórida. Decidiu uma matéria que vai valer no mundo inteiro. Foi o juizinho lá da Flórida que decidiu. Aquele caso do acidente da TAM, onde perderam a vida várias pessoas, os familiares ficaram preocupados, todos eles foram representados por uma associação americana, que entrou com uma ação contra a Northrop, uma empresa que fabricava os reversos dos aviões daqueles Fokker 100. O acidente foi com o antigo Fokker 100 da TAM. A ação foi proposta, uma ação coletiva, uma class action, proposta no condado de Orange, na Califórnia, perto de Los Angeles. Uma cidadezinha de 2.000 habitantes. É lá mesmo que foi uma ação coletiva de repercussão mundial. Então, não tem essa coisa de o juizinho da comarca X, que vai, onde já se viu, ele dá uma sentença. O processo coletivo é assim que funciona. Ou seja, é para ter eficácia erga omnes mesmo. Essa é da natureza, é da essência da ação coletiva, né? Esse tipo de eficácia da sentença, erga omnes ultra partes ou erga omnes in utilibus, conforme o tipo de pretensão que se deduza na ação coletiva, né? Difusa, coletiva ou individual homogêneo. Então, eu vejo que limitar eficácia de coisa julgada a território, como se for a questão de competência, é uma falácia e um sofisma, né? Isso não existe. Isso está errado. Então, a lei que veio, eu não vou nem entrar em discussão sobre a gênese dessa lei, porque aqui acho que não é o momento para a gente tratar desses assuntos. Que até para você fazer lobby para fazer uma lei, você tem que ter conhecimento de causa. Se você não conhece processo coletivo, você não conhece coisa julgada coletiva, como é que você vai mudar o sistema, alterar o sistema? Então, você tem que ter engenho e arte para fazer uma modificação na lei. Você tem que conhecer processo coletivo. Você não pode mudar a lei. Eu agora vou fazer um lobby porque eu tenho tais deputados, tais senadores, meus amigos. Né? Faça um lobby para mudar a lei. Aí você muda sem pé nem cabeça, uma lei errada, que é o caso. Uma lei foi feita errada.
Quer dizer, podia ter sido feita uma situação para modificação de competência, mas não de coisa julgada. Então, eu me recordo que o STJ foi instalado em 1989, e naquela altura estava acontecendo muita ação popular com liminares concedidas pelo Brasil todo com relação às privatizações, etc. Começaram a pipocar isso um pouquinho depois do Collor ter sido impedido, que acho que foi em 90 ou em 91, começaram a entrar essas ações, 91, 92. E o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira me chamou para uma conversa lá no STJ, eu fui lá falar com ele, de saudosa memória, um grande magistrado brasileiro. A magistratura brasileira deve muito ao ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, processualista, nosso colega de área, né, de direito. O ministro Salvo falou: Nelson, como é que é possível um juizinho pequenininho dar uma decisão e parar uma privatização enorme do Brasil? Eu falei: ministro, eu também estou espantado com isso, mas o juizinho pode, ele pode fazer isso. Então, o que nós temos que fazer? Mudar a competência. Quer dizer, competência para julgar uma ação civil pública tem que ser assim, não pode ser assado. Agora, foram mexer onde? Na coisa julgada, que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, o atingido pela sentença é atingido, onde ele estiver no planeta Terra. Então, não pode ser limitado. Vou limitar as pessoas desta relação jurídica apenas as que estiverem na relação no território do juiz. Por isso que o Augusto Aras, no parecer de 5 de maio de 2020, diz: olha, isso aí é anti-isonômico, porque você pega todos os segurados num determinado companhia de seguro. Então, não, aqueles que moram no Rio de Janeiro, onde foi feita a sentença, terão tal benefício com a sentença coletiva. Aqueles mesmos segurados daquela mesma seguradora, né, que estão sendo vilipendiados nos seus direitos, de outros estados, esses não podem ser atingidos, então ficam com o seu direito conspurcado. Então, por isso, Augusto Aras, isso é anti-isonômico. Você pega todo mundo que está na mesma situação e fala: não, este aqui que onde o juiz está localizado vai ser beneficiado, o resto não. O resto vai procurar seus direitos de uma outra forma. Assim, então, é você desconhecer o que é a essência do processo coletivo, fazer uma mudança de coisa julgada sem engenho e arte, sem competência. Competência no sentido empírico, né, e vulgar do termo. Você não tem gabarito para fazer essa modificação e fez, né, alterando uma situação sem o menor cabimento dentro da sistemática do direito brasileiro. Né? E eu não sei nem como esse recurso chegou ao Supremo, com a devida vênia, porque esse recurso extraordinário. Porque nós estamos discutindo o quê? Que chegasse para a discussão da reserva de plenário, olha, o STJ descumpriu 97 da Constituição. Perfeito. Agora, não, o STJ não aplicou esta lei, porque entendeu-a inconstitucional. Isso não é matéria de Supremo, não é matéria de recurso extraordinário, com devida vênia. Né? Sim. Agora, na reserva de plenário, o ministro Alexandre de Moraes voltou atrás e falou: realmente esqueci. A Corte Especial é que se manifestou aqui, então não teve ofensa à reserva de plenário. Então, ele tinha que, data máxima vênia, na hora, falar: olha, prejudicado o recurso extraordinário. Não cabe, não conheço os dois. Para discutir se é constitucional uma lei ou não. Lei? Nós estamos falando de lei, não estamos falando de ofensa à Constituição. Nós estamos falando de lei. Então, a discussão é da lei, do artigo 16. Não é competência do STF, em recurso extraordinário, averiguar se uma lei pode ser aplicada ou não pode ser aplicada. Quer dizer, o contrário, sim. Discutir que ela não pode ser aplicada, isso é possível. Né? Então, numa ação direta de inconstitucionalidade ou num recurso extraordinário, onde não se reconheceu a constitucionalidade da lei, perfeitamente, né? Isso é possível. Mas a recíproca não é verdadeira. Portanto, essa matéria tinha que morrer no STJ. Só foi para o Supremo por alegação do artigo 97 da Constituição, que não era procedente, porque a decisão de não aplicar a lei foi do plenário do STJ, da Corte Especial. Né? Enfim, são essas as observações que eu tinha para fazer aqui a vocês, dizendo que a minha opinião é conhecida, não é de hoje. Desde 94 eu escrevo nos comentários ao CPC, comentários à Lei da Ação Civil Pública, que é inconstitucional formalmente e por conta de alterar uma coisa que não existia no sistema,
como substancialmente. Qual a urgência de fazer isso com medida provisória? Não tinha urgência nenhuma. Também é inconstitucional porque fere a essência do processo coletivo. Então, fere o princípio constitucional da proporcionalidade. Como é que eu vou fazer uma alteração numa lei desconhecendo a sistemática e a principiologia do processo coletivo? Foi isso que foi feito. Fere a isonomia porque dá a pessoas que estejam na mesma situação destinos diferentes para os seus direitos materiais, não é? Por conta dessa limitação territorial. E confunde jurisdição e competência com limites subjetivos da coisa julgada, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essas observações... Olha, eu tenho vários clientes meus, inclusive alguns devem estar assistindo essa nossa participação, que devem falar, pô, eu vou descontratar o professor, porque me interessa que esta ação coletiva não tenha incidência do todo o território nacional, só no território ao qual pertence o juiz lá. Eu digo para esses clientes o seguinte, olha, eu defendo o direito que vocês têm, não o não direito. Não direito não é defensável por mim, data vênia, né? Eu defendo, e tem tantas formas de você ganhar a sua causa com o direito bem colocado, bem posto e bem discutido. Por que você vai defender tese furada, né? E dizer e insistir naquela tese? Não tem sentido, né? Quer dizer, alguns clientes meus já fizeram isso. Olha, temos uma tese aqui. O MP é a parte ilegítima para discutir essa ação civil pública, o direito individual homogêneo. Eu falei, não falo. Vamos achar outra tese aqui, né? Achamos outra tese, sem problema nenhum. Então, eu não vou perder o cliente porque o cliente acha que eu tinha que defender essa tese, entende? Quer dizer, eu sou acadêmico, eu defendo aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é possível, e nesse caso da coisa julgada coletiva, a minha opinião é absolutamente clara, nunca foi exposta de outra maneira, senão a que eu estou fazendo aqui agora. Quer dizer, nunca mudei de opinião, porque eu acho que não tem que mudar. Em alguns assuntos já mudei, porque às vezes você recebe uma crítica procedente, você fala, puxa, não tinha pensado nisso. Muda de opinião, isso é louvável, né? Mas nesse caso eu ainda não mudei de opinião. Eu acho que nós devemos ficar com a opinião do STJ, que está certa, do último acórdão, né, da lavra da Corte Especial, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, né, no RESP número 1243887, que é do Paraná. Tudo o mesmo caso, viu, gente? Chegou no Supremo, mas é o mesmo caso. É o mesmo caso concreto que chega ao Supremo agora, né, que o STJ decidiu por 2 vezes pela não aplicação do artigo 16 por entendê-lo inconstitucional. Em 2011, no recurso especial, em 2016, nos embargos de declaração do recurso especial. Então, agora eu fico muito satisfeito em poder ter expressado a minha opinião e peço escusas aos colegas que pensam em outro sentido. Evidentemente, direito não é ciência exata, todos nós temos direito de nos manifestarmos naquilo que a gente acredita. E quero cumprimentar todos, a Maria Lúcia, a Tereza, o Sérgio, o Hermes e principalmente o Elias, o nosso anfitrião, pelo convite que me fez, que com muita honra aceitei. E acho que é um grande serviço que ele está prestando para a Escola Superior de Advocacia de São Paulo, da OAB São Paulo, fazendo esse debate aqui na noite de hoje. Eu peço escusas a todos, porque eu já tinha falado aos nossos palestrantes, ao nosso anfitrião, que eu vou ter já estou tendo um evento que já está acontecendo no outro lugar. Então, eu tenho que sair dessa sala, infelizmente. Eu não vou poder ouvir a opinião dos colegas, que eu já conheço, evidentemente, mas porque eu tenho que participar desse outro evento. Então, Elias, muito obrigado pelo convite. Me despeço de todos vocês, Tereza, Maria Lúcia, Hermes e Sérgio, e desejo uma ótima continuação de evento para vocês. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, sem dúvida. A opinião era super conhecida. Muito obrigado pela brilhante palestra que o senhor deu, uma verdadeira aula. Muito obrigado mesmo. Tá, muito obrigado. Então, uma boa noite para vocês e bom evento. Boa continuação.